Bom dia, boa noite, boa tarde, esteja onde estiver no dia 666 da quarentena. Só brincando, né, gente? Está difícil essa quarentena eterna, mas estamos aqui, firmes e fortes. Nessa semana vocês estarão fazendo sua primeira avaliação, boa sorte, né? Avaliação teórica em primeiro lugar. E na outra semana a gente vai ter a nossa primeira avaliação experimental. Espero que estejam estudando, espero que estejam aproveitando. Tirem suas dúvidas, não acumulem matéria, aqueles conselhos de sempre, né? Que o professor velho adora dar. Eu não sou velho, mas estamos aqui. Nossa aula experimental de hoje, comportamento químico do ácido bórico. O ácido bórico é um ácido um pouquinho diferente daquele que nós estamos acostumados lá da química geral, que vem lá do ensino médio também, ácido clorídrico, sulfúrico, nítrico, né, esses ácidos fortes. O ácido bórico é um pouquinho diferente e a gente vai poder desfrutar aqui. Gostaria que pudessem desfrutar mais. Essa aula, todos os colegas de vocês passaram por esse curso, adoram. De forma organizada e dependendo do número de vagas, quando nós voltarmos ao regime presencial, eu posso permitir para quem tiver interesse de assistir essa e outras aulas que julgue interessantes, né, lá como aluno ouvinte, alguma coisa assim. Normalmente as turmas estão cheias, isso não é possível, né, mas vamos ver, tá? Não posso fazer uma promessa assim que vai dar certo e tal. Mas vamos lá, tá? E um dos experimentos de hoje vocês vão poder fazer em casa. Olha que divertido! Para impressionar os seus amiguinhos que não são químicos, nem engenheiros químicos, né? Para criançada, alguns já sabem o que eu estou falando, né? Mas vamos lá, por partes. O boro, né, um elemento do grupo 13, é o cabeça de chave, primeiro elemento do grupo 13. Nesse momento do curso teórico, vocês ainda não viram o grupo 13, tá? Mas não se preocupem, por isso que tem essa aulinha aqui, tá? Eu tentei de todas as formas casar as duas coisas. Não são muitos experimentos que dá assim, didaticamente falando, para vocês conseguirem acompanhar, que são experimentos mais de visualização, né? Que são quase 100% dos experimentos, né? Mas alguns são muito específicos, foram desenvolvidos para a nossa realidade, não se encontram na internet, vídeos muito bons, eu procurei bastante, tá? No planejamento, mas força, tá? Espero que consigam acompanhar, tirem suas dúvidas, tá? O boro é o primeiro elemento do grupo 13, então, que apresenta propriedades distintas dos seus amiguinhos de grupo, tá? Dos seus irmãozinhos de grupo. Ele é um não metal. Normalmente a gente vai começar a falar dos não metais praticamente do grupo 15 para frente, né? Principalmente do 16. 16 e 17 já são grupos quase 100% não metálicos, né? O 17 sim, o 16 ainda tem alguma coisinha e o 15 é o que fica meio em cima do muro, tá? O 13 está no começo da segunda parte da tabela periódica, então ele ainda é um elemento que deveria ser mais próximo dos metais em termos de propriedades, já que ele é vizinho dos metais de transição. Mas não é o caso do boro, tá? Por isso que ele é um elemento interessante do grupo. E a gente vai falar bastante dele lá na teórica também. Ele é relativamente inerte, né? Só com elementos muito eletronegativos, como o gás flúor, ou com ácidos muito fortes, como o ácido nítrico, a gente consegue alguma reação com esse elemento. No entanto, ele apresenta uma relação periódica diagonal com o silício, tá? Que é do grupo 14 e também é um não metal, né? Então, a semelhança aí do boro está mais com o vizinho na diagonal do que com os seus irmãozinhos de grupo, né? A seguir a gente já tem o alumínio, eu deixei aqui também de propósito alumínio, que todos conhecem como metal, e de fato o é, tá? Então o boro ele é diferentão do grupo. A gente vai ver na segunda parte da tabela periódica, muitos dos cabeças de chave ali, eles têm essa propriedade distinta dos seus irmãos de grupo. E para que serve boro, né, na prática?
principalmente para vidros refratários. Então a gente tem o Pirex, marca registrada, não estou ganhando nada por isso, que é o vidro refratário, né, dos mais resistentes. O que é um vidro refratário? Refratário, né, vem de refração, porque justamente o calor, né, ele vai passar por esse material, não vai ficar retido, e é por isso que a mama, a vovó fazem lasanha, né, aqui nesses Pirex, que fica, como quase tudo no Brasil, mais forte a marca do que o material ou o produto em si, né, porque são mais resistentes. Mas, na real, a gente vai lá nas lojas americanas, na Pernambucanas e outras lojas, acaba comprando um Pirex. E aí, vários alunos já me falaram em semestre passado: professor, eu fiz uma lasanha, fui pôr o Pirex ali, partiu. Pôs em cima da pia, né? Errado. Mas se fosse Pirex, ia resistir. Não, gente, brincadeiras à parte, né? Os vitrocerâmicos, né? Que são esses materiais, eles têm sim uma resistência ao calor, têm uma resistência mecânica, mas eles têm um limite, né? Todo material, por mais perfeito que ele seja, exceto os cristais completamente perfeitos, a 0 Kelvin, eles vão ter defeito de estrutura. E aí, conforme, né, o processo industrial e aquela normal lá de distribuição, já deve ter ouvido falar, né, do processo Ford e outros processos industriais aí, que você tem ali numa curva, numa distribuição normalizada, uma faixa de materiais que vão cair ali dentro do erro, tá? E pode ser que seja justamente aquele que você pegou na loja, né, que estava em promoção, né? Pois é, pode ser. E tem outros que duram para sempre, praticamente, né? Ele até desgasta, assim, que você começa a fazer aquela lasanha, aquele assado, aí você vai lavando, esfrega, né? E vai riscando, vai ficando gasto e você acaba jogando fora e comprando outro, né? Porque a gente é assim, consumista, capitalista, e é isso, tá? Mas alguns vão durar mais. E a que se deve essa resistência? Quase todo vidro tem como base, como matriz, o silício, que é o vizinho aqui do boro na diagonal, tá? Então, mais especificamente, a sílica vai ser a matéria-prima de grande parte dos vidros que a gente utiliza, que a gente conhece no dia a dia. Só que tem um segredinho ali para aumentar a resistência, inclusive, né, dessas belezinhas aqui que a gente tanto usa também. E nesse caso dos vidros refratários podem ser utilizados tanto na cozinha, que eu trouxe a maioria dos exemplos, são coisas que a gente lida no dia a dia, quanto os Beckers laboratório, aqueles que a gente usa lá na Química Geral para aquecer as coisas, né? Depois analítica, orgânica, enfim. No laboratório, de modo geral, o Becker ou Cidarias são vidros refratários, né? São vidros que têm resistência. Se for um borosilicato real, oficial, da Merck, assim, ele vai aguentar bem. Se for, né, um genérico ali, pode até derreter, tá? Eu já vi isso acontecer. Então, tem vidros e vidros refratários, mas normalmente vai resistir, e isso se deve à formação de ligações boro-oxigênio em meio à rede de sílica, tá? Então, isso vai acontecer, né? Deixa eu trazer um parênteses aqui para vocês terem uma ideia de como que é a estrutura de um vidro. Plim! Mágica da edição. O vidro, pessoal, é um material amorfo, tá? Então a gente tem aqui na direita, né, um material amorfo, que é um material que é desorganizado, tem essa estrutura desorganizada. A gente tem até alguma coisa que parece ali meio organizada, que nem esse ponto aqui, ó. Tá? Esse outro aqui, mas não se repete. Enquanto que no material cristalino, a gente tem uma repetição infinita ali dos planos, né, cristalinos, e também em cada plano das ligações químicas que estão formando esses planos, tá? O vidro é um material amorfo, né? Então todo vidro é um material amorfo. E aqui voltando, vamos supor que esse pontinho preto aqui seja, né, um átomo, um heteroátomo, então silício ou boro, e os branquinhos sejam os oxigênios, tá? Então é mais ou menos isso que a gente vai ter no vidro borosilicato. No entanto, né, apesar de ser amorfo, vamos supor que nesse pretinho aqui a gente
fosse alguns pontos desses, imaginem de outras cores, tá? Verde, azul, vermelho, a cor que quiserem, tá? Além do preto. E aí a gente passa a ter um boro aqui ligado. Pela diferença de eletronegatividade ou de afinidade eletrônica, ainda que seja pequena, a gente vai ter um fortalecimento dessa ligação química, né? A gente vai ter uma ligação química que é mais forte, né? Então a gente já tem uma diferença de eletronegatividade entre o silício, que está no grupo 14, e o oxigênio, que está no grupo 16. Então com a tabela aí na mão, falei lá no começo, né? É sempre bom ter uma tabelinha periódica aí na mão para dar uma olhada, tá? Seja num livro, seja no PDF, né? Impressa aí de cada um, tá? Ou no celular. Silício grupo 14, oxigênio grupo 16 já tem uma diferença de eletronegatividade, né? E aí você coloca o boro que está no grupo 13, você vai ter outra diferença de eletronegatividade aí. Isso fortalece as ligações químicas que estão formando esse material. E é por isso que há um aumento da resistência mecânica e da resistência térmica nesses vidros refratários. Certo? Agora voltando aqui, né? Então, falando de resistência, é devido a justamente a diferença aí de afinidade eletrônica entre os elementos que estão formando as ligações que formam esses materiais, tá? Compostos de boro, né? A gente tem vários, né? Por exemplo, hidretos de boro. Eu trouxe os hidretos porque a gente já falou lá no grupo de hidrogênio, né? Então tem hidreto de boro, né? Que se vocês lembrarem lá na classificação de hidretos, né? Não são nem hidretos salinos, já que os hidretos salinos são formados por hidrogênio muito eletronegativo, né? Caracterizam todos os hidretos, e elementos dos grupos 1 e 2. Não são hidretos metálicos, né? Que são formados por metais de transição, são, né? Hidretos. Desculpa, pensei que tinha travado aqui. Se não são hidretos salinos e não são hidretos metálicos, só podem ser hidretos moleculares, tá? Que são formados justamente por elementos dos grupos 13 a 17, ok? Então, a gente tem os hidretos de boro aqui, ou boranos. Esses hidretos normalmente são inflamáveis e formam uma chama verde, então eles podem ser utilizados, por exemplo, como fogos de artifício. E alguns hidretos, né, mais especificamente esses boranos, podem formar sais que são os boranatos, né? Então, tetrahidroboranatos são bons agentes redutores, né? Só para ilustrar um pouco alguns compostos de boro. Mas o que a gente vai fazer aqui, ou faria, né, na aula, vocês vão poder visualizar, é um éster borato. Então, se por acaso alguém já fez química orgânica, normalmente o pessoal faz, né, ou junto ou antes da química inorgânica, não entendo porquê, mas lá vocês vão trabalhar com algum éster em algum momento. Tá? Um éster é uma função oxigenada orgânica, e aqui a gente vai trabalhar com um éster borato. Tá? Aqui eu trouxe algumas imagens, né? Esse éster borato, ele teve um timing interessante, justamente mais ou menos na época que eu comecei a dar aula aqui na UFMT, com o fogo vivo lá do Game of Thrones, né? Então o pessoal lá, o teimosão lá, o Baratheon, né, mais velho, que eu já esqueci o nome, porque enfim, já apaguei na memória isso. Não gosto, tá, da série, eu li todos os livros, gosto dos livros, não gosto da série. Stannis Baratheon, né, ele ataca, e o duende, né, o anão lá, o Tyrion Lannister, ele faz uma armadilha lá com o fogo vivo e bota fogo nos barcos lá do Stannis Baratheon, né, para ele não invadir Porto Real. Aquilo, né, por incrível que pareça, é esse éster que a gente ia sintetizar no laboratório, né? Então, como que surge esse éster? Primeiro, a gente tem que falar do ácido bórico, né, que é a estrela da aula, né, como a gente viu no slide inicial, que eu falei que era um ácido um pouco diferente.
O ácido bórico em água, em solução, ele vai estabelecer um equilíbrio químico. Quem fez analítica aí, né? Se não, deve se lembrar alguma coisinha geral ou do ensino médio de equilíbrio químico. Ou seja, a gente não tem uma reação direta, a gente tem uma reação em dois sentidos, de mesma velocidade e a composição é constante. Essa é a condição do equilíbrio químico. A gente tem o ácido bórico em água, formando um ácido, né? Um grupo H3O+. E essa espécie aqui que vai ser a mais importante na segunda parte da aula, tá? Que é um tetrahidroxiboro, tá? Então, essa espécie aqui vai ser importante na segunda parte da aula. E ele é um ácido, então, que não é forte, ele estabelece um equilíbrio, ele não tem uma reação direta em um único sentido, ele não está completamente dissociado em água, que é outra definição de ácido forte, ou seja, ele é um ácido fraco, tá? Mas dependendo do pH, a gente pode ficar para o lado esquerdo da reação ou para o lado direito. Se a gente aumentar um pouquinho aqui da concentração de ácido, a gente desloca para o sentido do ácido bórico. Se a gente diminui o ácido, a gente desloca no sentido dessa espécie aqui, né? Do tetrahidroxiborato, tá? Então, aqui vai ser o grande lance da segunda parte da aula, tá? Por enquanto, a gente vai apenas pegar o ácido bórico, misturar com metanol em meio de ácido sulfúrico e pronto, a gente obtém um éster. É um experimento bastante simples. Daqui a pouco eu mostro o procedimento que a gente iria fazer e que é basicamente o procedimento que o cara fez lá no vídeo que eu vou passar para vocês, né, poderem visualizar isso, também fez, tá? Inclusive ele fez uma brincadeira aqui com o fogo vivo, tá? Lá no laboratório a gente iria fazer isso daqui, uma cápsula de porcelana. Isso foi uma ideia que uma das discentes teve aí durante o decorrer. A gente fazia um capilarzinho, mas não tinha graça nenhuma, né? Vocês já utilizaram um capilar, como o próprio nome diz, capilar, né? Cabelo, é um negócio bem fininho de vidro, assim, um tubinho. A gente colocava o éster ali, pegava o palito de fósforo, acendia e não dava para ver nada, né? Aí uma aluna um pouco mais ousada, sem eu me dar conta, quando eu vi ela já tinha feito, ela perguntou se ela poderia fazer a combustão, né? Ela pegou o tubo de ensaio que a gente mistura, jogou ali, ela falou, vou botar fogo. Falei, não, tudo bem, eu entendi o que você quer fazer, mas vamos na capela, né, para não ter risco. Aí a gente foi na capela e desde então a gente tem feito assim, né? Então dá para ver bem esse fogo verde, né, que surge da combustão aí do trimetil éster aí, ok? Então aqui a gente tem uma ideia melhor do ácido bórico, da sua estrutura. A sua constante ácida ela é bem baixinha, isso quer dizer que esse equilíbrio está pouco deslocado no sentido dos produtos. Quem não fez analítica ainda ou não viu nada disso em geral, vai dar uma revisadinha de equilíbrio, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Basta saber que ele é um ácido que não se dissocia completamente em água, é um ácido fraco. Isso que é importante aqui. E aqui a gente tem o ácido bórico, então, a fórmula molecular dele. E aqui representada, né, numa fórmula 3D. Então, eles vão formando cadeias aqui, devido aos pontos de hidrogênio que ele tem 3 grupos de hidroxila ligados no boro. Isso vai se ligar entre ácidos, né, porque não é uma ligação química, é uma interação molecular, uma força intermolecular, muito forte sim, mas ainda é uma força intermolecular, por isso que está tracejado aqui. Tá? Mas você tem uma estrutura organizada, porque esses caras eles querem ficar muito perto devido à força aí da ponte de hidrogênio. E o que a gente vai fazer na segunda parte? Slime! Tá? Então, o slime ficou aí bem popular, né, nos últimos anos. Ainda tem um pouquinho de apelo, as crianças já esqueceram um pouco, eu tenho uma filha pequena, né? Mas a gente teve, não faz tanto tempo, inclusive piscinas de slime por aí, tá?
nas lojas, eu fiquei sabendo. E tem esses kits, tem todo o mercado. Lá em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, né? Tem meus amigos lá. A gente foi almoçar numa das minhas visitas lá antes da pandemia, inclusive. E tinha uma loja em frente onde eu fui almoçar. Uma loja só de slime, que vende os reagentes, inclusive que a gente vai utilizar. Ele vende um kit slime, vende de outras formas, com cola de silicone, enfim. Eu testei, né? E na verdade foi um teste real oficial, porque eu fui com minha filha numa colônia de férias e lá a gente fez, né, juntos a slime. Aí eu aprendi e trouxe porque tem tudo a ver com o tema da aula, tá? Com o ácido bórico. Então a água boricada, que é muito utilizada na maioria dessas slimes caseiras, inclusive um dos vídeos que eu vou, aliás, o vídeo que eu vou mandar para vocês é de uma criança, tá? Uma menina, deve ter uns, sei lá, uns 8 anos, 9 anos. Porque até uma criança consegue fazer. Inclusive, né, como eu disse, estava lá com a minha filha, né? Na época ela tinha 3 anos, a gente foi numa colônia de férias e a gente fez juntos. Dá para uma criança fazer, então vocês conseguem fazer aí na casa de vocês, porque os reagentes, entre aspas, aí são muito simples. O segredo está aqui, na água boricada, tá? E no tetrahidroxiboro, né? Aliás, aqui, deixa eu só corrigir isso daqui. Então, aqui a gente vai ter, na verdade, a água boricada, que é o ácido bórico, uma solução de ácido bórico, o mesmo ácido bórico que eu acabei de mostrar lá atrás, tá? Só que em água ele forma esse tetrahidroxiborato, na verdade, né? Tetrahidroxiborato. Isso é um complexo, a gente vai falar deles lá na frente, em metais de transição, que também formam complexo. E aí a fórmula dele é essa daqui, né? A gente tem o boro ligado a 4 hidroxilas, mais do que do ácido bórico, que são 3 hidroxilas, né? Então o segredo aqui, pessoal, é controlar o pH para ficar justamente dessa forma aqui. Tá? Então a gente tem que diminuir a quantidade de ácido, isso é princípio Le Chatelier, né? Base de equilíbrio químico. Diminui aqui, desloca o equilíbrio para a formação do tetrahidroxiborato, que é a base do nosso polímero. Tá? Apesar da brincadeira de ser um brinquedo, né, e tudo mais, é sério, né? É um polímero, é um fluido não newtoniano, para ser mais específico. Isso quer dizer que ele tem, né, aquela sensação ali, aquela visualização ali de escorrer, né? Então a criança brinca, né? A gente acaba brincando também quando está perto das crianças, porque você acaba escorrendo, né? Você tem uma flexibilidade ali, é um polímero que ele é bem elástico, né? Pelo menos quando vocês fazem certo, tá? Ou quando quem está fazendo faz certinho. E o segredo está aqui, na água boricada, eu já vou explicar por quê. Outro componente que a gente vai utilizar é o PVA, que é o álcool polivinílico, é um polímero também, então essa continuidade que tem na ligação aqui de carbono é porque ele vai se repetir. Um polímero é uma união de vários monômeros, né? De cada unidadezinha dessa, né? Cada polímero tem o seu monômero que se repete, vai formando uma cadeia muito longa. E esse PVA está presente na cola, na maioria das colas brancas, tá? Tem gente que faz com cola de silicone. Dá certo? Um pouco. Mas o polímero de silicone, quem já utilizou silicone para vedar, sabe muito bem o que acontece com a silicone depois de algumas horas parada ali, né? Ela endurece. Então o pessoal utiliza um pouco a silicone pela transparência, né? E aí não sabe nada de química, né? Como eu disse, tem um monte de criançada fazendo isso na internet, por aí, não sabe nada de química, né? Então foi legal lá nessa colônia que eu fui com a minha filha, que aí eu troquei uma ideia lá com os monitores, tal. Eles estavam socando água boricada, eu falei, meu, é essa água boricada aí que tá dando liga. Porque eles já sabiam que tinha que adicionar aos poucos, mas eles iam lá e davam uma espiada. Falei, não, vamos devagar. E aí, né, pai químico,
O da minha filha saiu lindão, né? Ficou bem puxa assim. E aí depois eu trouxe para aula porque utiliza justamente o ácido bórico, né? Para dar cor, o que a gente utiliza? Guache, né? Eu já vou mostrar aqui a seguir no procedimento. Pode usar glitter, pode usar contas, né? Bolinhas, aí fica a critério de cada um, tá? Mas os materiais básicos são muito baratos, vocês encontram até no supermercado, né? Num supermercado maior vocês vão encontrar cola, água boricada na farmácia e outros segredinhos que eu vou mostrar a seguir. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer a formação de um polímero por ligações de hidrogênio cruzadas entre o PVA presente na cola e o íon borato presente na água boricada, cuja ionização decorre da adição do bicarbonato de sódio. Então é outro componente que, se vocês pegarem vídeos na internet de slime, tem muita gente que não utiliza. E aí que está o pulo do gato. Por quê? Se a gente utiliza o bicarbonato, que vocês devem saber que é uma substância básica, que tem gente inclusive que utiliza em bolos para diminuir a acidez, bolo de laranja, por exemplo, utiliza tomando, né, para dar uma aliviada na acidez. Ele vai vir aqui, ó, diminuir essa quantidade de ácido e vai deslocar para os íons, né, tetridroxiborato. E aí a gente vai ter essa espécie aqui que é central para formar o polímero da slime, tá? Então a gente vai ter o PVA se ligando, olha as aspas aí, porque aqui são pontes de hidrogênio entre os íons borato e o PVA, tá? Então por isso que está tracejado aqui, né? Ainda que isso daqui parece uma ligação que vai para trás lá da química orgânica, mas não é. Isso representa uma ponte de hidrogênio aqui, que tem uma rigidez. Então o que acontece se pegar água boricada e igual os monitores lá que deviam estar estressados, um monte de criança lá no colônia de férias e tal, fizeram 1 milhão de vezes isso. Fizeram, né? Então o que aconteceu com o slime? Quebrava. Alguns discentes, né, alguns colegas de vocês semestres anteriores também passaram por isso. Quem tem muita paciência fez muito bem, tá? Inclusive tem algumas fotos, devia ter até separado, caçado lá no meu Facebook, que o pessoal sempre se diverte bastante com esse experimento, né? Inclusive tem um que é artístico, que dá para você misturar as tintas aí, né? Quem sabe aquela roda das cores lá, das artes, pode misturar as cores de tinta e obter umas cores bem bonitas aí de slimes. Bom, então qual o objetivo? Observar o comportamento químico do ácido bórico. Através da primeira parte, onde a gente vai sintetizar um trimetil-éster, que a gente vai botar fogo, né? Vai colocar em combustão para gerar a chama verde. E a parte 2 é o slime. Tá? Então a gente ia fazer isso, mas dá para vocês fazerem em casa. Vejam a parte boa, tá? Tem uma discente do semestre passado, retrasado, que agora durante a pandemia ela fez, mandou foto, ficou tudo contente, o menino dela adorou, né? Ficou louco com a slime, deu super certo, tá? É só ter paciência, tá? Precisa ter muita paciência. Bom, na primeira parte a gente utiliza tubos de ensaio, pipeta, capilar de vidro não, tá? Isso está na apostila, caso alguém pegue esse mês anteriores, não precisa, tá? Eu vou trazer o que interessa aqui nos slides sempre. O papel indicador era para uma outra parte que a gente acabou deixando de lado. Bom, o que importa aqui? Essa parte aqui, tá? Em um tubo de ensaio, coloque uma pequena quantidade de ácido bórico no estado sólido, a gente utiliza. Em seguida, adiciona 2 ml de metanol, com cuidado, porque o metanol é tóxico, não é legal cair na mão. E agitamos até a completa dissolução do ácido bórico. Depois, com o auxílio de uma pipeta, adicione 2 gotas de ácido sulfúrico e agite novamente. Usando tubo de capilar, a gente não faz mais isso, tá? Depois que a gente misturou aqui, joga lá na cápsula porcelana, leva para a capela e a gente acende e vê, né, essa chama verde. Por que do ácido sulfúrico? Notem que ele está em cima da seta aqui, né? Quem já fez outras disciplinas de química, né, ou fez um curso técnico de química, ou se lembra bem do ensino médio,
Isso quer dizer que esse reagente ele não participa diretamente da reação, tá? Ele é um catalisador. Lembra que a gente viu lá no hidrogênio catalisador, a catálise heterogênea, né? Catálise superficial de gorduras. Aqui é uma catálise homogênea. A gente está utilizando um catalisador no mesmo estado que a solução, né? No mesmo estado líquido que a solução que a gente prepara aqui, né? Então são só algumas gotas de ácido sulfúrico só para acelerar a reação. No vídeo que eu selecionei para vocês, vocês vão ver que o cara faz sem ácido sulfúrico e com ácido sulfúrico com um puta aparato lá complicado. Não precisa daquilo, tá? Num tubo de ensaio a gente faz isso. Infelizmente, aqui no Brasil a gente não tem muito hábito de utilizar o fertilizante bórax, que é um micronutriente para plantas, né? Tem gente que utiliza esse fertilizante. Senão teria até para vocês fazerem em casa, tá? Tem gente que faz com etanol, mas o etanol ele tem 2 carbonos aqui na cadeia, ele é menos reativo. E etanol, né, tá um item aí muito interessante atualmente, então não recomendo, né, que façam isso em casa. E o ácido bórico eu acho difícil vocês conseguirem, mas o slime vocês vão poder fazer, ok? Então, depois vocês vão pegar o vídeo lá que eu vou mandar, vão poder olhar, né, visualizar o experimento, que ficou bem legal. Então, o que acontece? O ácido bórico em meio ao metanol com catálise, né, de ácido sulfúrico forma o trimetilborato, o éster borato, que com oxigênio, né, e sob combustão, né, com calor, acontece esse fogo verde, né, essa chama verde que é bem bonita, né. Teve aluno meu que ficou emocionado, de verdade, não estou brincando não. Nossa, professor, que legal, o melhor experimento da minha vida. Inclusive, bom, deixa pra lá, não vou entrar em detalhes. Mas o aluno discente, não vou colocar nem, enfim, nomes aí, mas na época, pelo menos, gostou bastante do experimento. Parte 2. Um tubo de cola branca escolar, vocês vão precisar. 2 colheres de chá de bicarbonato de sódio, um vidro pequeno de água boricada, corante, tinta guache, glitter é opcional, tá? Se você quiser dar cor, você vai ter que colocar um aditivo, senão o seu slime vai ficar branco, tá? Que é a cor da cola. E um recipiente colher descartável para mexer, tá? Porque, né, na idade de vocês, graças a Deus, nenhuma mãe vai vir reclamar comigo. Mas não estrague os utensílios da mamãe e nem o de vocês, tá? Comprem isso daqui, que vocês vão gastar, sei lá, uns 10 reais em tudo. Em tudo. Eles vão fazer slime até cansar, tá? Se comprar aquele tubão de cola, igual eu mostrei ali, eles vão pagar uns 7, 8 reais, é um pouco mais caro, mas dá pra fazer muito. Vocês têm crianças em casa, filhos, primos, sobrinhos, façam. Só façam. Façam um teste primeiro, né, para ver se vocês conseguem. Depois façam a alegria da criançada aí na quarentena. Vocês vão pegar o potinho, despeje a cola, tá? Os aditivos, tinta, guache, né, recomendo que ela não é tóxica. Glitter, né, opcional, vai fazer maior sujeira, mas é a alegria da criançada. E adicione 2 colheres de bicarbonato de sódio, tá? Pega, não precisa encher a colher, tá? Vai depender muito da quantidade de cola. Eu tô dando uns números aqui só para ter uma estimativa. Se eu colocar um fundo assim do pote, né, de cola, vai ser 2 pontas ali de bicarbonato de sódio. Mexe bem, coloca tinta, mexe, mexe, mexe. É uma areinha, né, o bicarbonato. Vai mexendo até você não sentir mais essa areinha. Muita paciência, muita. Mexe muito. Mexe muito, segura a criançada, calma, calma, a tia, o tio vai fazer uma mágica aqui, calma, calma, né? Vai mexendo. E aí vem o segredo, água boricada gota a gota, tá, gente? Coloca umas 2 gotas, mexe, 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 mexe. Cuidado com a colher, tá? Que essas daqui elas não são muito resistentes e vai ficando mais viscoso, né? Vai mexendo até sentir a consistência desejada. Qual que é a consistência? Consistência do slime. Parece bobo, né? Mas é, tá?
O que vocês podem notar? Quem já fez brigadeiro, esses doces de puxa, é soltar da panela, né? O ponto. Então, aqui vai soltar do pote. Vocês vão mexer, vocês vão começar a notar que ele fica com uma viscosidade que ele já não vai estar colento, assim, não vai estar espalhando tanto no pote ali. Vai começar a soltar. Aí é o momento de brincar, tá? Aí vocês vão tirar do pote, vai estar pegajoso, vai estar grudento. De preferência, façam com ajudante, tá? Lá vocês iriam fazer em grupo, um laboratório. Pede para o ajudante colocar água boricada na sua mão, tá? Coloca umas 2 gotas, mexe, né? Vai brincando, vai puxando, vai sentindo aquela consistência. Evita de colocar muita água boricada. Então tem que mexer muito ali no pote antes de colocar mais. Começa com 2 gotas, depois é 1 gota, 1 gota, 1 gota e mexe. Mexe muito, tá? E aí vocês retiram a hora que começa a soltar do pote e vai mexendo ela. Brinca bastante. Puxa, já começa a esticar, tira foto, né? Põe no Instagram. Vocês vão ver que fica massa. Quem fizer, né? Marca Mundo do Nerd Podcast, tá? Eu não vou dar um Instagram pessoal para todos. Vocês vão acabar achando, mas tudo bem. Marca o Mundo Nerd Podcast, tá? Que é um público. É o meu Instagram público. @Mundo do Nerd Podcast. Quem fizer, marca lá, tá? Ou manda, tá? Por mensagem, foto, enfim. Pode me, né, no Stories, manda Stories pra mim. Se der certo. Se der errado também, né? Ô, professor, deu errado, né? Não tem, assim, muito como dar errado, tá, gente? O que pode dar de errado? Colocar muito bicarbonato, aí ele fica mole e não vai dar liga. Aí você vai ter que colocar mais cola e mais água boricada, se ficar muito mole. Se endureceu, pega o potinho, joga no lixo. Se soltou do potinho, dá uma limpada ali, né? Porque ele solta bem do pote, vocês vão ver que ele não fica muito resíduo ali. Solta e aproveita o potinho e joga a slime no lixo, porque ela vai ficar quebradiça. Vamos puxar, ela vai quebrar. Puxa, quebra, tá? Quem quiser ver em larga escala, né, já que vocês são engenheiros ou serão engenheiros químicos assim que se formarem, né, oficialmente, tem um programinha da Netflix que se chama o Lab da Emily, tá? O Lab da Emily na Netflix. Tem um episódio que se chama Hora do Slime. Meu, que sonho que a gente tivesse esse recurso aqui para eu fazer isso. Nossa, ia ser uma alegria, né? Eu tenho certeza que muita gente, assim como na aula aqui, em pequena escala, ia voltar a ser criança, tá? Inclusive esse que vos fala, que não precisa de muito, né? O Lab da Emily. Meu, ela faz uma piscina de slime. É maravilhoso. Vejam, né? Já que não dá pra fazer, porque vai enfim, uma quantidade de matéria-prima absurda, né? Dá para vocês curtirem a sensação ali com as crianças, né? O Lab da Emily. Minha filha assistiu, olha que orgulho, ela por si só, né? Infelizmente eu não vivo com a minha filha, né? Eu e a mãe dela somos separados. Mas ela pediu para eu ver isso. Eu tava com ela de férias e ela, pai, eu quero ver esse. Eu falei, esse? Emily! Nossa, imagina a emoção, cientista. Ai, meu Deus, o coração até parou. E aí a gente viu esse episódio do slime aí, nossa, a gente deu risada demais, né? E ela lembrou que a gente já tinha feito, né, tudo. Importante também, uma vez que deu certo, guarda no potinho fechado. Eu sempre peço para os discentes, né, para os alunos trazerem para guardar. Se não fechar bem, vai endurecer, tá? Então, se fechar bem, vai endurecer também, mas vai demorar, né? Afinal, um potinho daquele ali hoje custa o quê? Uns R$10, né? Os caras querem vender. E a criançada joga na areia, derruba no chão, enfim. Vai estragar, vai ter que comprar outro, tá? E com o tempo ele endurece, é normal. Porque vai desidratando, enfim, calor, ainda mais aqui em Cuiabá, tá? Mas dura razoavelmente bem. Teve um discente aí que ele criou a slime dele, ele trazia num potinho tipo de M&M, sabe aqueles potinhos de M&M comprido assim? Ele enfiou a slime lá e durou, ó,
Meses. Eu falava, e aí? Não, não endureceu ainda, professor. Esse fez direitinho, tá? Então, boa sorte aí na empreitada de vocês. Marquem o @mundo do nerd podcast no Instagram para eu ver se vocês fizeram em casa. 3 perguntinhas para encerrar. Então, os experimentos de preparação do éster borado de metila e do slime utilizam o ácido bórico como principal precursor das reações. Explique por que o ácido bórico é considerado um ácido fraco em comparação a outros ácidos inorgânicos como o HCl. Explique utilizando o equilíbrio do ácido bórico em água. Eu falei isso na aula. Olha que bom que é a aula gravada, né? Volta lá e confere a resposta. Por que é necessária a adição de ácido sulfúrico no experimento do éster borato? Tá lá a resposta. Em relação ao experimento da síntese do slime, responda. Qual a importância da adição do bicarbonato durante a síntese? Ah, você estava prestando atenção? Ah, pode voltar, né, gente? Explique a estrutura química do slime obtida ao final do experimento. A que se deve a elasticidade do brinquedo? Ponto de interrogação. Então vamos pôr aqui. Essa já tem que pensar um pouquinho, mas só um pouquinho, né? Por que que aqui se deve, né? Eu tô tampando aqui a pergunta, mas no slide ali vai sair, tá? Depois no material em PDF vai sair. Por que que esse slime é elástico? Se a gente tem um vidro borosilicato, que ele é rígido, muito rígido, resistente ao calor, resistência mecânica, por que que cargas d'água o meu slime é elástico? O que tem ali na sua estrutura que é diferente de um vidro que eu mostrei a estrutura, que é rígida? Pensem um pouquinho, tá? Qualquer dúvida, a gente tira depois no fórum de dúvidas. Obrigado pela atenção, namastê. Até a próxima aula de Química Inorgânica e continuem firmes na quarentena aí junto com a gente. Abraço!